Então, eu fiquei com a parte de falar sobre a pancreatite aguda e a crônica, e inicialmente eu vou falar sobre a aguda. A pancreatite aguda, ela se dá pela inflamação do pâncreas e pode envolver tecidos peripancreáticos ou então também órgãos à distância. Existem dois tipos principais de pancreatite aguda, que são as formas leves e as formas graves. As formas leves podem ser submetidas a um tratamento mais conservador. Já as formas graves têm a necessidade de um tempo maior de internação e talvez até mesmo de cirurgias. Para que se defina quando é uma forma grave ou quando é uma forma mais leve, é necessário o uso de 3 critérios, que são os critérios clínicos, os critérios laboratoriais e os radiológicos. Agora, entrando na etiologia, aqui eu peguei um quadro para exemplificar e vou citar algumas, não vou citar todas para não ficar muito maçante, mas aqui são algumas causas da pancreatite aguda. Deixa eu voltar lá. Amiga, saiu aí. Nós temos as causas mecânicas, as causas tóxicas, as causas metabólicas, as infecciosas, as latrogênicas, as anormalidades congênitas, as vasculares e as... Opa, peraí, só um minutinho. As Nossa, gente, eu tenho dificuldade de falar isso. Melânicas, isso. Posso citar de exemplo a mecânica. Uma causa mecânica, os cálculos biliares. Inclusive, eu vou dar ênfase nele mais para frente. As causas tóxicas, exemplo, etanol, metanol, veneno de escorpião. As metabólicas, eu posso falar principalmente, inclusive tem muita ênfase nessa doença, nesse problema da pancreatite aguda, a metabólica, que é a hipertrigliceridemia, do tipo 1, do tipo 4 e do tipo 5. As infecções que são cachumba, hepatite B e etc. A latrogenia, que é a pós-PCRE, que foi o exame que a Valéria acabou de falar, inclusive tem um nome bem difícil, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, após ela, e a pós-cirúrgica. As anormalidades congênicas, que se dá ao pâncreas de Visium, que pelo que eu estava lendo é algo genético. As vasculares, um exemplo é a isquemia, e a melânica. Um exemplo é a gravidez, os traumas, contusões no andaço superior do abdômen, transplante renal, dentre outros. Agora, falando sobre a litíase biliar, litíase biliar se dá aos cálculos... Pode passar. Litíase biliar se dá aos cálculos biliares e é a principal causa da pancreatite aguda. O mecanismo no qual acontece esses cálculos, que eles causam a pancreatite aguda, é desconhecido pela medicina, porém ainda já existem algumas hipóteses, mas não são confirmadas. E a litíase se dá pela migração desses cálculos. O álcool, mais uma vez, tanto no que a Valéria está falando quanto no que eu vou falar da pancreatite aguda, é um problema muito grave e que, nesse caso aqui, é responsável por 30% das pancreatites agudas, ou seja, tem uma parcela enorme que afeta predominantemente homens jovens com histórico de alcoolismo abusivo, ou seja, desde mais cedo, desde mais jovens. Agora eu vou falar sobre a hipertrigliceridemia, que, como eu exemplifiquei naquele quadro, é um problema metabólico, uma causa metabólica, e atinge três principais tipos de pessoas, na verdade, perdão, que são os diabéticos mal controlados, os alcoolistas e os indivíduos magros, não diabéticos e não alcoolistas, porém que têm a hipertrigliceridemia
hipertriglicemia induzida por drogas, que é o próximo tópico, inclusive, que eu vou falar. As drogas, que são os medicamentos, elas são causas incomuns, que ocorrem em aproximadamente 1,4% dos casos. Porém, não posso deixar de falar, porque ainda assim é relevante. Elas têm vários problemas, várias coisas que vão acentuar esse quadro. E o principal efeito é o efeito tóxico direto da droga, reações de hipersensibilidade, ou um efeito indireto, que é mediado por hipertrigliceridemia e outras anormalidades metabólicas. Agora eu estou mostrando um quadro que está exemplificando algumas drogas que são causadoras da pancreatite aguda. Existem 3 tipos. São as que já são sabidamente associadas, as que são provavelmente associadas e as que são possivelmente associadas. Exemplos das sabidamente associadas, que já são conclusivas, na verdade, que são causadoras da pancreatite aguda, as antirretrovirais, exemplo, didanosina e a pentamidina, antimicrobianos, exemplo, sulfonamidas, isso. Entre outras drogas, como a mesalazina, imunossupressores, etc. As provavelmente associadas, eu posso citar a lamivudina, nossa, é um nome complicado, a lamivudina, e também a rifampicina. São alguns exemplos. E das possivelmente associadas, eu pesquisei e achei mais interessante citar a clorazepina. Agora, sobre as infecções no quadro da pancreatite aguda. Vários são os agentes infecciosos que podem ser potenciais causadores delas, mas a frequência na qual esses agentes infecciosos agem nessa doença é desconhecida ainda, porém são vários. Sobre os tumores. Qualquer tumor pancreático ou papilar que provoca obstrução ou drenagem do suco pancreático pode ocasionar quadro de pancreatite aguda. Entretanto, principalmente homens acima de 40 anos de idade. Indivíduos, mas principalmente homens. Agora, sobre a fisiopatologia. Basicamente, a fisiopatologia se dá à ativação das enzimas pancreáticas ainda dentro do órgão. Independente da etiologia, observa-se que há um aumento da pressão dentro dos ductos interbiliares, e pelo qual o suco pancreático se escoaria até o intestino delgado. O quadro clínico. O quadro clínico se dá principalmente por dor abdominal, que é a principal queixa, de intensidade variável, contínua e mal definida. Em 90% dos casos de pancreatite aguda, ocorrem náuseas, muitas náuseas. O diagnóstico e os exames complementares se dá em exame de sangue, para dosar as enzimas pancreáticas, tomografia computadorizada ou ultrassonografia, são os principais. E a partir dos exames, o médico responsável pode, assim, chegar a um diagnóstico. E com esse diagnóstico, ele pode fazer um tratamento. A pancreatite aguda, o principal método de tratamento que eu encontrei estudando sobre ela foi avaliação dos sinais vitais, ficar de olho no paciente, no caso, fica de olho no máximo de 4 em 4 horas, porque é um problema muito sério. A hidratação dele é extremamente importante. O uso de analgésicos, caso ele estiver... Obviamente, ele vai estar sentindo bastante dor, bem provável. Analgésicos e que ele permaneça em jejum, para o pâncreas dele dar uma descansada. Agora, falando sobre a pancreatite crônica, ela se dá principalmente pela substituição irreversível do parênquima pancreático normal por áreas de fibrose e pelo surgimento de estenoses e irregularidade dos ductos pancreáticos. Essas lesões, em geral, são progressivas, e mesmo com a retirada do fator causal.
Há dois tipos principais de doenças pancreáticas crônicas, que são as calcificantes e as obstrutivas. Pode passar. Agora sobre a etiologia. Mais uma vez, o álcool está envolvido nesse problema, nessa doença. Ele é a principal causa de pancreatite crônica no nosso meio. Inquestionavelmente, o uso abusivo de álcool. Em torno de 20 anos de idade, as pessoas começam a sentir os sintomas, podem ter os sintomas, porém, eles podem ficar assintomáticos por muitos anos, é muito relativo, depende de pessoa para pessoa. E os mecanismos pelos quais o álcool promove a lesão pancreática são desconhecidos, mas acredita-se que já tem uma série de fatores. Pode passar. Existem 4 tipos mais comuns de pancreatite crônica. Eu vou exemplificar elas e citá-las. A primeira é a pancreatite crônica hereditária. Ela é uma etiologia genética que se caracteriza por quadros recorrentes de inflamação no pâncreas e pode causar dano permanente ao órgão com perda de função relevante. A pancreatite crônica nutricional, os portadores de desnutrição proteica grave devem evoluir com lesões compatíveis com o diagnóstico de pancreatite crônica. E ela é observada em países pobres e de regiões tropicais, principalmente. A pancreatite crônica obstrutiva, PCO, como que eu vou explicar isso? Ela é bem difícil. Mas qualquer situação que resulte em dificuldade de drenagem da secreção pancreática para o duodeno pode provocar a pancreatite crônica. Citando especificamente as estenoses cicatricais, congênitas, traumáticas ou cirúrgicas do ducto pancreático. A pancreatite crônica autoimune, PCA, é uma forma de pancreatite crônica que se caracteriza pela presença de massas inflamatórias pancreáticas e irregularidades ductais nos exames de imagem. Nossa, gente, é muito grande. Hipergamaglobulinemia, em geral, e de anticorpos. Aqui está o quadro clínico. Eu deixei um quadro explicando as principais complicações que são observadas pelos médicos nos portadores de pancreatite crônica. Aqui está uma imagem de uma pessoa em uma posição genopeitoral, sentindo bastante dor, pelo visto. E o quadro clínico se dá principalmente bem parecido com a da pancreatite aguda, mas é por dor abdominal superior, que pode irradiar para a parte costal e que piora com a ingestão de comidas ou bebidas. Aqui tem uma imagem que mostra do lado que está escrito diagnóstico, que mostra uma tomografia computadorizada, que é um dos exames na quais as pessoas que têm a pancreatite crônica são submetidas. E ela mostra e evidencia o pâncreas com calcificações em portador de pancreatite crônica alcoólica. E do lado, mais azulada, tem um exame de CPRE em portador de pancreatite crônica com o ducto pancreático principal saculiforme, que está com a setinha em D. E o ducto colédono afilado, em C. E o cisto pancreático cefálico, que está escrito de CP com a setinha. Finalizando a pancreatite crônica, eu posso exemplificar o tratamento. Existem três tipos de tratamentos: o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico e o tratamento endoscópico. Quando se trata de, por exemplo, de uma pancreatite crônica pelo álcool, que é o principal motivo, primeiro se começa com o tratamento clínico. Se inicia dessa forma.
E assim, um deles nós devemos fazer, o médico responsável deve fazer uma melhor nutrição do paciente, a suspensão total do álcool e um acompanhamento médico regular.